Recebemos esta plaquinha da SysFsys da série 7800, a edição Ghost. É uma placa bem antiguinha. Vamos ver o que nos diz de mais informação a sua etiqueta aqui na PCB. Ela é uma placa de dupla dissipação, DD. O modelo dela é o 7870, com 1000 MHz de clock de CPU, 2 GB de memórias GDDR5. E aqui é a parte de conectorização dela. Então ela tem dois conectores do tipo mini DisplayPort, um HDMI e 2 conectores DVI. Ela foi lançada em 2012. Então é uma placa aí com seus 6 anos, né? 5, 6 anos. Então essa aqui é o modelo 7870. O primeiro número, 7, faz referência à família da placa, à geração da placa. O 8 faz referência à série da placa e é o índice principal de performance. Os dois últimos números é um índice secundário de performance. Então, para uma placa ser definida, ser atribuída ao grupo de uma placa high-end, normalmente esse número aqui, que é o segundo número, que nos indica o índice de performance, é 8 ou 9. Então essa placa, para a época dela, era uma placa high-end, tá? O número 8, né? E como a gente viu lá por trás na etiqueta da PCB, que ela é uma 7870, isso nos leva a fazer uma comparação. Aí a gente encontra aqui no site que dessa série, ó, 7800, vou aproximar mais aqui, nós só temos dois modelos. Temos a mesma família, o mesmo índice de performance. Agora muda os dois últimos números, que são o índice secundário de performance. Então qual a diferença de uma para outra? Que a 70, ela é 1 GHz contra 860, tá? 50. Vamos ver o que mais difere. Pronto. E o número de CPUs, que a 70 é 1280 contra 1024, que termina com o final 50. E eles nos dizem aqui mais algumas informações. Aqui é o clock da memória, né? Quantidade de bits da memória, a taxa de transferência da memória, a versão do DirectX suportada, do OpenGL e a versão do PCI Express. Ela está aqui na minha mão e o cliente reclamou de barras coloridas verticais na tela, artefatos. Fizemos essa familiarização com a placa e agora vamos constatar o problema. Vamos ligar o computador ao qual a placa está ligada. Cooler girando. Apresentando o vídeo. Já dá para perceber aqui, né? Duas barras verticais. Uma aqui, outra aqui. Fazer um login no sistema. Logar aqui.
Continua a barra, uma barra vertical, a outra vertical aqui também. Inclusive o ar do VGA Tech tá bem, né? Bem estranho devido ao artefato, devido a essa barra. Durante o processo de instalação dos drivers, o monitor perdeu o vídeo. Estamos aqui com a tela preta. Existem algumas causas prováveis para isso. Pode ser solda BGA, que afeta a comunicação entre a GPU e as memórias. Pode ser memória, pode ser a própria GPU. Vamos partir agora para uma análise mais a fundo. Placa desmontada. Coloquei um dissipador de calor de CPU. Enquanto eu realizo algumas medidas de tensão, não sei se vai dar para pegar aqui, no circuito V-Core, o circuito que alimenta a CPU. São esses aqui. Então essa placa de vídeo, ela possui 4 fases. 1, 2, 3, 4 fases. Para cada fase, 4 MOSFETs. 2 MOSFETs de baixa corrente e 2 de alta corrente. Esses 2 da parte inferior têm mais potência do que os 2 da parte superior. Também o pessoal chama de MOSFET de alta, MOSFET de baixa, relacionado à sua posição no circuito, né? MOSFET de alta fica em cima e MOSFET de baixa fica abaixo. Então as medidas que eu vou fazer com o osciloscópio, vou aproximar aqui, se dá para focar. Focou. Então esse MOSFET, ele tem 4 pinos embaixo, 4 pinos em cima. Aqui tem uma bolinha aqui que indica o pino 1. Então do pino 1 ao terceiro é o source. Todos esses 3 estão interligados, é o source. Esse do extremo ao pino 1 é o gateway. Todos esses de cima é o dreno. Então com o osciloscópio eu vou fazer a medida do sinal gateway, que entra no gateway, tanto dos MOSFETs de baixa corrente como os MOSFETs de alta corrente, de todos eles. E esse sinal que entra no MOSFET é um sinal de 5 volts chaveado, que é o PWM, vem justamente do controlador PWM. Então vamos para as medidas. Vamos ligar o computador. Ligado. Então, como eu falei, eu vou realizar as medidas do gateway dos MOSFETs.
esses dois MOSFETs de cima, eles estão ligados em paralelo, bem como os dois de baixo, tá? Então só vou fazer a medida do gateway de cada um deles. Deixa eu ver se eu consigo aqui posicionar. Eu acho que dá pra ver, né? Deixa eu ver aqui o foco. Então vamos lá. Os gateways de menor corrente. Tá aí o sinal inverso do gateway dos de maior corrente. Até pela medida aqui você sabe quem são os MOSFETs de maior corrente e o de menor corrente. Você vê que esse aqui ele passa mais tempo ativado, mais tempo conduzindo, né? Que é essa linha superior. Então esses MOSFETs são os que têm mais corrente, mais capacidade de potência. Enquanto que os outros, se você for ver aqui, ó, você vê a linha lá em cima superior, ele passa a maior parte do tempo desligado, né? Que é essa linha mais grossa aí na parte inferior. Então vamos lá. Baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Bom, a nível de visualização de sinal, o circuito PWM que alimenta a GPU aparenta estar normal. Nós temos no circuito outras fontes de sinais PWM responsável pela memória, que também o princípio de medida com osciloscópio é o mesmo que eu adotei agora, que é o que eu vou fazer. Pessoal, eu resolvi fazer um processo de reflow manual nesta placa. Processo manual por quê? Porque existem equipamentos em que automatizam o processo de reflow de reballing, né? Em que você faz uma programação e ele segue uma rampa de temperatura de uma forma quase que automatizada, e mais alguns outros itens de melhoria, né? Esse processo aqui é manual, tá? Manual isso quer dizer o quê? Que você tem que ser mais criterioso, dar mais trabalho, né? Dar uma maior mão de obra para quem está realizando o processo, que basicamente é aquecer toda a placa por igual, toda a PCB, que isso é realizado através de um agril, tá? Onde você mantém uma certa distância, né, da resistência, e o controle de temperatura eu consigo realizar via um termômetro, tá? Ele tem aqui um termopar que é fixado próximo fixado na PCB, próximo à GPU, e nessa controladora ou nessa grill eu instalei um controle de tensão PWM, tá? Que via esse potenciômetro aqui eu consigo de uma forma mais granular, mais precisa, controlar a tensão na grill, tensão essa que eu monitoro via um multímetro analógico, né? Por consequência eu consigo controlar a temperatura da PCB, ao mesmo tempo que monitoro tudo de perto com um microscópio USB instalado aqui, tá? Então aqui a gente está visualizando aqui é a placa PCB, né? Aqui no fundo é a GPU, e aqui já é um fluxo de solda aplicado para o processo. O fluxo de solda que eu utilizo é o da AMTEC, o 559.
E aqui é um timer simples que me permite ter uma ideia do tempo de duração do processo, das rampas, do pré-aquecimento, tempo máximo. Pessoal, então, fiz o procedimento de reflow na placa do cliente. Na verdade, o serviço seria melhor executado se fosse feito um reballing, né? O reballing é você trocar as esferas de solda. Você realmente troca as esferas, né? Você tira o chip, substitui as esferas, coloca o chip de volta e você tem esferas de solda com chumbo, né? Porque geralmente as originais são livres de chumbo, e com chumbo tem até umas características de durabilidade melhor. Só que aqui na verdade eu não fiz, até porque eu não tenho a autorização do cliente, ainda não fiz o orçamento. Então aqui fiz um reflow, mas para ver o que dá, né? Então vamos... Sim, o reflow consiste em somente levar as soldas da GPU ao seu ponto de fusão, né? Você tipo que faz uma ressolda, você aplica o fluxo de solda, até para poder facilitar você chegar mais rápido, né, na temperatura de fusão, e também o fluxo melhora a qualidade da solda, tá? Foi esse procedimento que eu fiz. Mas ele assim não é muito garantido, não tem uma garantia tão efetiva como se realmente você tivesse feito a substituição das soldas, né? Que essas soldas são em formato de esferas. Mas vamos lá, vamos ligar aqui o equipamento para a gente ver o que deu após esse reflow. Deixa eu tirar o flash. Já está entrando aqui na tela de login. Eu não lembro se nessa tela já dá para perceber aquelas duas barras, né, coloridas. Não estou lembrado agora, mas vamos logar. Ó, aqui, mas aqui nessa tela, né, tá perfeito. Eu me lembro que dá para ver realmente as duas barras no Windows, né? Na tela do Windows. A do VGA Tech, a letra A do VGA. Bom, tinha uma barra aqui, uma pelo meio. Aqui a tela tá normal. Bom, pessoal, eu não vou me estender muito aqui nesse teste, até porque eu não coloquei a pasta térmica aqui no dissipador da GPU. Então, como aparentemente aqui está normal, eu vou fazer uma limpeza do cooler, uma limpeza das PCB, uma lavagem química, montar a placa e vamos testar ela
em testes de performance apropriado para isso. Limpeza química da placa realizada, placa toda limpinha. Agora vamos para a aplicação da pasta térmica e sua montagem para testes finais. Placa de vídeo montada em teste. Já está há algum tempo aqui rodando os testes. CPU no seu clock máximo, 100% de ventoinha, variando ali entre seus 70 e 76 graus. Usando 1 GB, né, dos 2 GB de memória, a 1200 MHz de clock. Números aceitáveis aí para o modelo dessa placa. Agora é conversar com o cliente, conversar com ele sobre a opção de fazer um rebaling nessa placa, se assim ele optar. Até o próximo vídeo, pessoal.